Para começar, Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, considerados dois dos principais personagens da Lava Jato, criticaram a decisão do ministro do STF, Dias Toffoli, sobre a anulação de provas da Odebrecht e por considerar a prisão de Lula uma armação e um erro. O ex-procurador da operação declarou, eu vou abrir aspas, o maior erro da história do país não foi a condenação de Lula, mas a leniência do STF com a corrupção de Lula e de mais de 400 políticos delatados pela Odebrecht. A anulação de condenação e do acordo fazem a corrupção compensar no Brasil. E se tudo foi inventado, de onde veio o dinheiro devolvido aos cofres públicos? E com a anulação do acordo, os 3 bilhões devolvidos ao povo serão agora entregues novamente aos corruptos? Os ladrões comemoram enquanto quem fez a lei valer é perseguido, fecho aspas. Já o ex-juiz declarou, vou abrir aspas também, a corrupção nos governos do PT foi real. Criminosos confessaram e mais de 6 bilhões de reais foram recuperados para a Petrobras. Esse foi o trabalho da Lava Jato dentro da lei, com as decisões confirmadas durante anos pelos tribunais superiores. Os brasileiros viram, apoiaram e conhecem a verdade, fecho aspas. Vários aspectos dessa notícia para a gente analisar e discorrer com os nossos comentaristas. Vamos começar com o Roberto Mota, do Rio de Janeiro. Mota, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você. Para começar, naturalmente, queria pedir a sua avaliação sobre essa decisão do ministro Dias Toffoli do STF de anular as provas que foram obtidas a partir do acordo firmado com a Odebrecht, o acordo de leniência no âmbito da Operação Lava Jato, e também queria pedir seus comentários sobre essas falas de Deltan Dallagnol e Sérgio Moro. Deltan, inclusive, escreveu: a anulação do acordo faz a corrupção compensar no Brasil. Boa noite, Daniel. Boa noite, meus colegas de bancada. Boa noite, nossa audiência. Daniel, eu acho que eu me lembro do que foi a Operação Lava Jato. Foi a maior operação de combate à corrupção já realizada no Brasil. Foi um tempo em que o brasileiro chegou a acreditar que todos eram iguais perante a lei e que nem políticos e nem empresários bilionários estavam acima da lei. É uma época que jamais será esquecida pelos brasileiros. Por mais que algumas pessoas temem em relativizar as coisas, em busca de uma argumentação com apelo midiático que não tem nenhuma consistência, porque busca a equivalência moral entre coisas que são completamente diferentes. Essa é uma narrativa insustentável. É isso, vamos agora girar com os nossos comentaristas, também com a gente Cristiano Beraldo, a quem eu agradeço demais pela participação. Beraldo, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você. A notícia do dia, né? Anulação das provas da Lava Jato com a Odebrecht por Dias Toffoli. Queria também pedir sua análise e avaliação. Dias Toffoli ainda chamou a prisão de Lula de um dos maiores erros do judiciário da história. Seja bem-vindo, amigo. Boa noite, Caniato, boa noite, Mota, boa noite, Dantas, e boa noite à nossa querida audiência que todos os dias nos prestigia aqui nos Pingos nos Is. Vejam que não basta apenas anular provas, não basta apenas ajudar o amigo do meu pai. A gente vê que tem assim um ponto a mais, porque essas afirmações, essas palavras que são usadas, esses adjetivos que são colocados, é para humilhar o combate à corrupção. De fato, a Lava Jato, ela mostrou para a sociedade brasileira fatos concretos. O dinheiro na Suíça existia. O dinheiro que foi pago para financiar campanhas eleitorais da esquerda existiu, foi pago. As pessoas confessaram que pagaram, as pessoas confessaram que receberam. As transações foram demonstradas. Datas, horas, valores, isso tudo foi colocado ali para todo mundo ver. Aqueles 53 milhões de reais em malas de dinheiro num apartamento lá em Salvador, aquilo existiu, fato concreto. Não tem ilusão, não tem armação. A armação fez quem resolveu usar o Estado brasileiro para enriquecer, para deturpar o processo democrático, para pegar dinheiro
que vem dos cofres públicos através de contratos fictícios e contratos superfaturados para poder financiar a campanha daqueles políticos que ajudavam a manter a roubalheira. Esse é o fato concreto. É inacreditável que tenhamos na Corte Suprema do Brasil esse tipo de manifestação. Agora, é interessante a gente lembrar que esse tipo de relação entre juízes, ministros que julgam e os empresários julgados e os políticos condenados, ela acontece como se nada tivesse ocorrido no passado, como se a Lava Jato sequer tivesse existido. Parece que essas pessoas esqueceram tudo que viram, que leram nos jornais, que assistiram pela TV. A gente precisa lembrar que não faz muito tempo, Joesley e Wesley Batista, outrora encarcerados numa penitenciária, estavam circulando livres, leves e soltos por Lisboa num evento que reuniu a nata do judiciário brasileiro e do empresariado brasileiro. Olha só a que ponto chegamos. Não é possível que alguém olhe para esse tipo de comportamento e ache isso normal. Isso é um escândalo, é um escárnio, é uma vergonha. Entristece o Brasil, destrói as nossas instituições, faz a população que viu tudo o que aconteceu desacreditar a justiça. E não é a justiça do Supremo, porque este mau exemplo reflete nas outras instâncias. A dona Maria, o seu João, pessoas que estão ali trabalhando, lutando, e que às vezes tem algum problema que tem que recorrer à justiça, com que ânimo eles chegam ao sistema judiciário brasileiro diante de manifestações e decisões como essa? É vergonhoso, é inacreditável. Eu lamento muito pelo Brasil quando a gente toma conhecimento desse tipo de manifestação, esse tipo de decisão que coloca por terra todo o trabalho feito pela Lava Jato. É isso, a gente continua o nosso giro de análises. Cláudio Dantas, em Brasília. Acho que o Dantas, inclusive, já está no nosso telão. Dantas, eu estou muito curioso para escutar o que você tem a dizer sobre essa decisão do ministro Dias Toffoli de anular as provas obtidas no acordo de leniência da Odebrecht na Operação Lava Jato. Eu me arrisco a dizer que o Dantas é um dos jornalistas que mais conhecem Operação Lava Jato, acompanhou de perto todos os desdobramentos da operação nos muitos anos em que ela ocorreu. Dantas, queria, claro, pedir a sua análise acerca da decisão do ministro Toffoli e também as repercussões. Trouxemos as falas do ex-procurador Deltan Dallagnol e do senador Sérgio Moro. Bom, Daniel, muito obrigado aí pela deferência, não só Lava Jato. Eu, lamentavelmente, assisti outras operações se erguendo, outras operações anticorrupção se erguendo e depois elas sendo desmontadas ao longo da história. Posso citar aqui também a Operação Castelo de Areia, a Operação Satyagraha e várias outras. Então a gente pode ver que é uma constante. Claro, a Lava Jato nunca foi... A Lava Jato ela teve ineditismo em abrangência e em alcance. Abrangência em termos de objeto investigado. Começou com o Petrolão, com o Petrobras, daqui a pouco se expandiu para Eletrolão, Eletrobras, se expandiu para fundos de pensão, para obras de infraestrutura, para concessões públicas, e aí a gente se deu conta de que estava o sistema inteiro contaminado. Por isso é que ficou fácil também se questionar a competência da 13ª Vara, porque naturalmente você começa investigando uma coisa no Rio de Janeiro, na Petrobras, em função de doleiros que atuavam no Paraná, mas daqui a pouco você está investigando operação em Brasília, no Rio de Janeiro, você está investigando em Manaus, você está investigando no país inteiro, está investigando em outros países. A gente viu como a corrupção ela acontece como uma metástase de um câncer. E nesse caso, a gente se deparou com um câncer já se espalhando por vários países, né? Inclusive com dinheiro brasileiro, dinheiro do trabalhador, do pagador de impostos, financiando eleições em outros países, eleições de parceiros aí de Lula, parceiros da esquerda, parceiros lá do Foro de São Paulo. Bom,
Eu esqueci de dar boa noite para todos aí da bancada, meus parceiros também, nossos parceiros aqui e a toda a nossa audiência que nos acompanha. Eu destacaria dessa decisão, decisão que está sendo muito questionada internamente, tá? Eu ouvi ministro do Supremo, ouvi juristas, ouvi o meio político aqui em Brasília. E aí, um dos aspectos que chama a atenção dessa decisão é justamente a extrapolação da decisão em si, para acusações e manifestações do ministro de cunho absolutamente pessoal. Ele tira conclusões, inclusive conclusões genéricas, faz uma série de acusações genéricas ali e transforma uma decisão que deveria ser técnica numa espécie de manifesto político. Mas isso tem um efeito prático. O efeito prático é aquele em que ele despacha solicitando várias investigações, a AGU, a CGU, a Polícia Federal e ao Ministério Público, inclusive CNMP, etc. e tal. O que se pretende com isso? Ou melhor, qual é o efeito prático disso? Não dá para a gente dizer a intenção, né? Porque a intenção é pessoal e ela é impossível a gente conhecê-la, a menos que haja a sua manifestação pública pelo próprio autor da decisão. O que a gente sabe é o efeito prático. E o efeito prático que se verifica com esses pedidos de investigação é justamente a criação de um fato jurídico / político para que se avance na cassação do mandato de Sérgio Moro, a partir agora do segundo semestre, e também na restrição financeira, numa espécie de torniquete financeiro contra o Moro, contra o Deltan e contra quem mais estiver aí, vamos dizer assim, nessa esfera de atuação da Lava Jato, nesse caso aí, das ações contra o Lula, não só em relação à leniência do Odebrecht, mas isso vai tomando conta de todo o resto. Outro efeito prático é a anulação da própria leniência com a possibilidade até de que essas empresas que cometeram esses crimes, que corromperam, elas possam obter indenização do Estado. Elas possam entrar com recursos para recuperar o dinheiro que elas tiveram de pagar, tanto na devolução de dinheiro desviado, como também nas multas que foram ali acordadas nesses acordos, não só de delação, de leniência, como também os acordos de delação individuais, pessoais de cada executivo. No caso da Odebrecht, o acordo corrigido significaria o pagamento aí de 6,8 bilhões de reais, uma empresa que está em recuperação judicial, aliás, que é a maior recuperação judicial da história, porque a Odebrecht ela se tornou o maior grupo econômico com atuação no Brasil e na América Latina, atuando em diversas áreas. E, para finalizar aqui essa preleção inicial, Daniel, sem tomar mais tempo, o que a gente precisa verificar, o efeito prático disso e a reação disso no Congresso, especialmente no Senado, é a retomada do debate sobre o alcance de decisões monocráticas, porque um ministro conseguir, a partir da sua caneta, anular um acordo que foi costurado com instituições, com autoridades de diferentes órgãos e avalizado pelo Judiciário, pelo próprio STF. Um ministro, numa canetada, ter o poder de anular isso tudo, anular as provas que foram decorrentes da leniência. Não são não as provas que já haviam sido anuladas daquelas planilhas, né, da Odebrecht, dos sistemas, que era tanta corrupção que eles tiveram que planilhar a propina para cada agente público. Então, esses sistemas, em função ali de um vacilo na preservação da cadeia de custódia, você teve já anulação desses sistemas, provocando uma série de anulações posteriores decorrentes dessa investigação. Mas, nesse caso, o que ele está fazendo é a extensão dessa anulação para as provas decorrentes da leniência, aquelas que foram feitas, que foram produzidas posteriormente à assinatura do acordo. Então, isso é muito grave. Então, a gente precisa realmente colocar em debate o alcance de decisões monocráticas, né, dos ministros, que é um debate que já está lá no Congresso e precisa ser retomado. E por fim, aí só como um registro, o ministro usou muito na sua decisão aqueles diálogos obtidos lá pelos hackers que acabaram de ser condenados na justiça aí a 18, 20 anos de prisão pela invasão dos dispositivos, dos celulares, dispositivos eletrônicos de várias autoridades. Essas provas, elas não são
periciáveis. Então, elas são provas ilícitas. E é lamentável que isso esteja numa decisão de um ministro da Suprema Corte. Pois é, são muitos aspectos dessa notícia, e a decisão propriamente do ministro Dias Toffoli, as repercussões, trouxemos inclusive as falas de Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, e as consequências. O Dantas já trouxe alguns aspectos e também o que está sendo ventilado. Claro que a gente tem que aguardar ainda essa apuração que será feita pela AGU e vários outros órgãos. O próprio ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, já disse que irá acionar a Polícia Federal, por exemplo, para verificar a conduta dos agentes que prenderam Lula. Enfim, são muitos aspectos que serão analisados após essa decisão do ministro Dias Toffoli. Agora vamos voltar com o Roberto Mota no Rio de Janeiro. O Mota também chamou a atenção no despacho do ministro Toffoli, como ele se referiu à Operação Lava Jato. Eu vou abrir aspas. Tratou-se de uma armação fruto de um projeto de poder de determinados agentes públicos em seu objetivo de conquista do Estado por meios aparentemente legais. Eu fecho aspas. O Dantas já adiantou para a gente algumas possíveis consequências, mas eu também queria te ouvir. O que a gente pode esperar? Absolvições em massa, caças bruxas, Deltan Dallagnol e Sérgio Moro serão alvos? Que punições, né, a gente pode aguardar para os dois? Enfim, queria te ouvir. Eu acho importante, Daniel, a gente fazer uma reflexão, olhar para essa situação um pouco além das aparências imediatas. Eu acho que há 3 perguntas importantes aqui. A primeira pergunta é: será possível que toda a Operação Lava Jato, com todas as investigações e todas as decisões judiciais, tenha sido tudo isso uma farsa montada por motivos políticos? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, que deriva da primeira, é a seguinte: se a Lava Jato foi uma farsa, com todas as investigações e todas as decisões judiciais, o que garante que outras operações que tenham vindo depois da Lava Jato não sejam farsas também? Agora, a terceira pergunta talvez seja mais importante, que é o que é justiça. Justiça é uma ferramenta para você resolver disputas pacificamente, para garantir direitos, ou é uma ferramenta a ser usada pelos políticos da forma que for mais conveniente? Quem faz essa pergunta não sou eu. Quem faz essa pergunta é o cidadão brasileiro. É o garçom, o porteiro, o motorista de aplicativo, o médico, é o vendedor de espetinhos de frango que me parou na praia um sábado de manhã para me perguntar isso. Foi um senhor que me parou hoje de manhã na rua. Veio conversar comigo e me perguntou: Roberto, como é que nós vamos sair dessa? São essas pessoas que querem, que precisam saber o que significa justiça. São muitas pessoas, são milhões.